Boa noite, pessoal. Bem, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade incrível, né, falar sobre esse assunto, que é um assunto bem desafiador para as pessoas. A minha formação é de veterinária, eu me formei na USP há uns 20 anos atrás e eu tinha muito interesse pela reprodução animal, então eu fui um pouco para essa área. Mas logo eu me interessei pela comunicação com animais, então eu fui para o lado oposto. E a comunicação com animais não é um assunto médico, como médica veterinária não tem nada a ver, né? Mas é um assunto que, como o Daniel falou, tem mais a ver com a expansão da consciência mesmo. E no Brasil ainda é bem pioneiro, é um trabalho que eu não conheço ninguém mais que pratica esse trabalho além de mim. E eu vou contar um pouco para vocês como funciona a comunicação, quais são os desafios, para que serve. Vou dar alguns exemplos, alguns poucos exemplos, e aí eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas de vocês, por que vocês se interessaram por esse assunto. Tá bom assim? Geralmente as minhas palestras elas não são apresentação assim, que a gente lê alguma coisa, que tem alguma história, porque o trabalho da comunicação com animais ele é o oposto de qualquer trabalho ou de qualquer atividade que tenha a ver com atividade intelectual, uma atividade mental. Então, bom, essa prática de comunicação com animais, ela existe há muito tempo. Ela era feita, talvez continua sendo feita pelas etnias que vivem, nos grupos pequenos de humanos que vivem mais em contato com a natureza. E não tinha esse nome, naturalmente, era uma prática que os xamãs, os representantes espirituais dos grupos faziam, e que eram seres que tinham tinham os canais abertos para comunicação com qualquer ser. Depois, na década de 60, 70, esse trabalho veio para o Ocidente, teve uma pessoa que deu esse nome e começou a divulgar e começou a formar pessoas que hoje em dia, então, trabalham como comunicadores. Nos Estados Unidos tem muitos, na Alemanha tem alguns. No México está se desenvolvendo bastante, tem uma colega minha que é comunicadora e está formando bastante pessoas. E no Brasil tem eu, não tem mais ninguém. Porque ao longo dos anos eu fui percebendo que era mais desafiador do que eu pensei que era no começo. Que é como se comprometesse, assim, se a pessoa que se coloca como alguém que fala com os animais, comprometesse a sanidade mental dela, né? Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, muita gente me relata que se comunica com os animais, que tem esse canal aberto, e muita gente tem interesse, como se fosse um grande ponto de interrogação. A pessoa fica entre a dúvida e a grande curiosidade de saber, afinal, como que é isso, né? Como que você fala com o animal e, principalmente, como que ele responde, né? Então, muita gente fala, eu falo com o meu bichinho, é fácil, não preciso aprender a me comunicar com os animais, porque eu entendo tudo que meu animal me transmite e eu também consigo transmitir claramente o que eu quero para os meus animais. Também, o assunto é um pouco maior assim, do que o assunto mais doméstico da nossa relação com os nossos animais, né? O assunto da comunicação com os animais é um assunto da nossa consciência humana e de como que nós vemos o nosso papel aqui na Terra, nesse breve intervalo que a gente passa por aqui, em relação a esses seres dos quais nós somos os tutores, né? Então é uma questão de como está a nossa consciência durante esse curto intervalo de relacionamento que nós temos com as outras espécies. Então, primeiro lugar, eu vejo assim que o ser humano ele estaria como no papel dentro de um organismo, né, que tem cabeça, corpo, membros, enfim, que o ser humano estaria no papel do cérebro na evolução, aqui entre nós, e nós somos os tutores dos outros animais que corresponderiam às outras partes do nosso corpo. E isso significa que a maneira como os animais vão se desenvolver e vão caminhar aqui na Terra depende de que tom nós estamos dando para a caminhada deles, né? Nós passamos por aqui por um breve intervalo de tempo, eles passam aqui por outro breve intervalo de tempo,
Mas quem dá o tom de para onde isso vai e quão rápido isso vai se desenvolver, ou quão devagar isso vai se desenvolver, somos nós. E nós, como grupo humano, no geral, nós não temos essa percepção. Nós temos uma percepção um pouco mais limitada, que é, às vezes nós temos uma família, nós temos uma criança, ou nós queremos entregar um animal para uma criança, porque é muito bom a convivência dos animais com as crianças. Às vezes nós somos protetores, que nos importamos enormemente com a condição de abandono dos animais. Às vezes nós somos criadores de animais, a gente ama os animais, a gente está criando para vender, né? Então tem várias células dentro dessa cabeça. Mas o que importa mesmo no trabalho de comunicação é uma questão evolutiva, que é, eu estou o tempo todo consciente de que os animais que estão à minha volta, e como eu estou tratando os animais, influencia diretamente a evolução dos animais como grupo animal. Então, por exemplo, os cães, os seres humanos, eles têm uma consciência humana. Então, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai havendo avanços, descobertas, coisas maravilhosas, todo o progresso da humanidade influencia, é como se a humanidade fosse um ser só, fosse um todo. Não é, porque nós nos vemos como individualidade, então a gente é muito enganado pela visão, a gente está sempre vendo as outras pessoas e a gente fica separado, um separado do outro, mas a consciência humana, ela é uma só, de tal forma que quando cai todo mundo, e quando se eleva todo mundo, e existe esse respirar, esse movimento de ascensão e de queda. No caso dos animais domésticos, que são os animais que estão sob a nossa influência, que convivem com a gente, eles também são um grupo de consciência que é totalmente afetado pela maneira como nós lidamos com eles, pela maneira como nós vemos eles, tratamos, etc. Então, a questão da consciência, embora não seja palpável, ela é crucial, né? Ela é tudo. Porque um animal que vive 12 anos com você, 15 anos com você, 2 anos com você, ele pode evoluir muito, dependendo de como você não precisa falar nada, nem fazer nada especial, mas como está o estado, como é que você está se relacionando com ele, como está o estado da sua consciência em relação a quem ele é. Esses são os domésticos. Depois, em relação aos selvagens, também. Porque o termo selvagem, daqui a alguns anos, talvez ele mude, porque ele é um pouco inadequado. A ideia que nós temos do que é um animal selvagem, né? Então, geralmente, a pessoa que mora na cidade grande, que não tem contato com os animais selvagens ou silvestres, a gente aprende isso, e isso fica guardado lá no departamento da nossa cabeça, de que o animal selvagem ele é perigoso. E assim é para a maioria das pessoas. Tem gente mais bem informada, que já sabe que não é bem assim, que o animal selvagem, ele não é realmente perigoso, né? Quando ele ataca ou quando ele agride, via de regra, alguém entrou no ambiente dele sem pedir autorização, passou o limite de até onde poderia se aproximar e daí para frente, né? Então, não existe, embora seja difícil de acreditar, não existe ataque gratuito de animais considerados selvagens ao ser humano. Não existe isso. A gente vê isso, a gente lê isso, a gente assiste isso nos filmes, a gente aprende isso. Mas é um equívoco. O animal selvagem ele é muito bom, ele é ótimo, ele não está muito preocupado com o ser humano. Mas quando o território dele é invadido, quando há desrespeito, quando há agressão, às vezes o animal ele espera, e aí ele vai lá e dá o troco. O que vai também contra o que a gente aprendeu, que os animais não têm consciência, não têm inteligência, etc. Depois tem o grupo dos insetos, tem o grupo das aves, tem o grupo dos animais marítimos, os animais do ar, os animais da terra, os animais que vivem embaixo da terra. Cada grupo animal tem uma consciência. Então, tem os animais que têm, não sei se vocês já ouviram falar de alma-grupo, por exemplo, os mosquitos. A gente não fala com um mosquitinho separado do outro, a gente fala com aquilo que eu chamo que é o mosquitão. É o ser, como se fosse o rei dos mosquitos, é o ser que rege aquela consciência dos mosquitos. E quando
assim, magicamente, quando você fala com o ser que rege a consciência dos mosquitos, todos os mosquitos obedecem, porque é o que a gente chama de alma-grupo, né? Uma alma só para o grupo inteiro. Então, esses seriam os insetos, alguns grupos de aves. E quanto mais próximo o animal está do ser humano, mais ele tem uma, digamos, uma individualidade. Eles vão se tornando indivíduos através do contato com o ser humano. Porque o ser humano, ele é um ser em evolução, que ele tem uma consciência que pode ir se transformando muito rápido. E isso influencia muito o animal que convive com o ser humano. Bom, posto isso, eu vou falar rapidamente como que acontece a comunicação, que é a grande dúvida das pessoas. As pessoas têm uma ideia assim de que é algo um pouco misterioso, mágico, né? E eu sempre fico um pouco sem jeito para explicar o que é a comunicação, porque a comunicação é uma coisa tão simples, mas é tão ridículo que a nossa mente realmente tem dificuldade de entender, porque não pode ser tão simples. E nos cursos que eu dou, as pessoas perguntam, mas eu tenho que falar com o animal, ou eu tenho que pensar que eu vou falar, ou eu escrevo, o que eu faço? Então, tem um biólogo inglês, que é um biólogo muito pioneiro, ele criou uma teoria, alguns de vocês talvez conheçam ele se chama Rupert Sheldrake, um biólogo inglês que criou uma teoria que se chama Teoria dos Campos Mórficos. Alguém já ouviu falar? Aqui. Finalmente um grupo que ninguém ouviu falar mesmo. Porque todo mundo, as pessoas geralmente conhecem. Ele é muito famoso, ele é um biólogo, é um cientista assim, que tem uma nova maneira de pensar. E ele está dentro desse grupo dos novos cientistas que surgiram a partir da década de 20, criando também um novo modelo de experimentação científica, etc, etc. Mas eu cito ele porque ele é a pessoa que comprovou cientificamente aquilo que eu falo. Então, ele criou um modelo muito simples de experimento, onde ele provou que os animais sabem quando os donos estão chegando em casa. Então, ele tem um livro, né, que se chama Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. E, de acordo com o modelo de experimentação científica dele, se dentro dos seres humanos, um ser humano tem uma experiência, isso é válido cientificamente, serve como amostragem. Então ele fez uma experiência muito simples, que ele filmou um animal numa casa e o seu dono fora de casa. Quando o dono decidia ir para casa, que não era num horário de hábito do animal, ele foi muito refutado porque diziam que a teoria dele não tinha consistência, porque os animais sabem quando a gente vai para casa, porque eles conhecem os nossos horários, conhecem os nossos barulhos. E os animais são muito espertos, então não é porque o animal é telepata, porque ele capta que você vai para casa, ele sabe por hábito. Então ele refutou essa teoria, ele bolou um experimento onde ele conseguiu mostrar que o animal realmente sabe quando uma pessoa vai totalmente fora do horário, sem barulho que ele conhece, enfim, mostrando que realmente o animal capta o que a pessoa pensa. Ou melhor, o que a intenção da pessoa. No momento em que a pessoa formula uma intenção, o animal capta e toma uma atitude. Ele filmou o animal em casa e filmou a pessoa resolvendo ir para casa com 2 relógios, enfim, uma coisa super simples. E isso foi o que ele apresentou para o público, mas a teoria dele é muito mais, um pouco mais profunda, e se chama Teoria dos Campos Mórficos. Que é uma teoria que, assim, em palavras mais comuns, eu vou explicar para vocês que é uma teoria que embasa o trabalho da comunicação com animais. Então ele comprovou que seres humanos que têm um relacionamento, existe um campo que se chama campo mórfico. Mórfico é de forma, né? E pessoas que se relacionam, que se conhecem, ou pessoas que têm o mesmo grupo, que estão no mesmo país, ou na mesma família, um grupo de amigos, existe como se fosse um campo que envolve essas pessoas e dentro desse campo circula uma informação, comunicação. E que isso independe de espaço e de tempo. De forma que as pessoas poderiam se comunicar à distância, sem palavras, à distância muito grande e também independente do tempo. De forma bem ampla, assim, independente da pessoa estar presente no corpo ou não. Enfim.
E, então, dessa forma, eu poderia explicar, por exemplo, que um casal, se a mulher vai para a Austrália e o homem está no Brasil, eles poderiam se comunicar sem nenhum aparelho, porque mesmo que eles estejam muito longe, o campo mórfico, o campo de afeto deles, ele é elástico, infinitamente elástico. Então, não importa onde você esteja, a comunicação acontece. E isso está mais do que provado por experimentação científica com animais e com pessoas, de que acontece uma coisa com uma pessoa e a outra sente. Né? Tem um acidente, o outro consegue ter a premonição do que vai acontecer. Bem, mesmo entre pessoas, isso sendo muito conhecido, as pessoas não acreditavam que isso pudesse acontecer entre seres humanos e animais. Então aí foi o papel dele, enfim, é uma coisa que dá um embasamento científico para algo que as pessoas duvidam. E por que as pessoas duvidam? Porque a gente fala sobre telepatia, que é comunicação, o nome do trabalho, na verdade, é comunicação telepática com animais. Mas quando se fala em telepatia, pode entrar alguma questão de que é uma área mística. Então, esses cientistas e alguns outros agora, eles demonstraram que essa capacidade de se comunicar à distância nada mais é do que o uso dos nossos 5 sentidos de uma forma um pouco mais expandida. Então, como seria isso? Aqui a gente está vendo, nós estamos vendo uns aos outros com a nossa visão normal, certo? Então, a nossa visão normal, ela abarca uma gama de coisas. Quando a pessoa treina, ela pode ver um pouco mais do que a visão convencional, do que ela consegue ver no dia a dia. Isso, ela se aquietando, ela fazendo alguns exercícios, muito simples, ela consegue ver um pouco a mais. E isso para todos os sentidos, ela consegue ouvir um pouco a mais, ela consegue sentir um pouco a mais de sabor, de olfato, com todos os nossos 5 sentidos. E aí fica muito fora da área mística, quer dizer, só o que a gente já usa como nossos 5 sentidos, um pouco exercitado para se ampliar um pouco mais, que não vai nos permitir captar o que os animais querem nos transmitir e nós vamos poder transmitir para os animais aquilo que nós queremos. Posto isso, dá para explicar como que a comunicação funciona. Então, a comunicação com os animais, com os seres da natureza, enfim, com as outras espécies, ela é baseada num outro conhecimento, que é essa visão de que os animais não são apenas aquilo que nós aprendemos que eles são. Em geral, nós aprendemos que os animais são seres inferiores na escala da evolução. Né? Então, a visão dentro dos comunicadores, das pessoas que praticam comunicação com os animais, é de que tanto nós, os seres humanos, como os animais e as outras espécies, nós somos como se fosse um canal, nós somos como se fôssemos um tubo. Né? E por onde circula uma informação que não é nossa, eu vou explicar melhor. E os animais também, eles são como se fossem um tubo por onde circula, por dentro desse tubo, circula uma informação. Então, quando você formula uma pergunta para um animal, bem focado, sem estar muito distraído, com muito foco, e envia a comunicação para o animal capta, e quando você se sintoniza com o animal, você capta a resposta dele. Bem, aí surge uma dúvida. Mas o animal tem pensamento? Ele vai querer me responder alguma coisa assim, muito diferente do que aquilo que ele expressa do condicionamento dele? Que é que ele tem fome, que ele tem frio, que hoje em dia a gente sabe que o animal tem medo, tem insegurança e outros sentimentos. Será que o animal tem alguma coisa a mais a nos transmitir do que esses comportamentos que são, como que se fala? Corriqueiros, mas que são do instinto deles? Dentro dessa visão de que a informação circula por nós, mas que não é nossa, sim. Né? Porque aí qualquer coisa pode circular para um animal e vir para a gente, qualquer coisa pode circular para nós e ir para um animal. Mas isso em si, isso é uma mudança de percepção tão grande do que nós estamos acostumados, que fica para vocês pensarem em casa, refletirem o que isso significa para vocês. Porque isso é muito fora da nossa consciência habitual. Né? Nós
temos animais, são animais de companhia, nós cuidamos dos animais porque nós temos um grande coração e nós nos importamos, muita gente não suporta ver a crueldade, realmente está dedicando a vida a cuidar dos animais que estão abandonados. Mas ainda assim, nós não estamos vendo os animais, as outras espécies, vamos dizer só os animais domésticos, as outras espécies como consciências por onde circula muito conhecimento, e nós também não estamos nos enxergando como um tubo por onde circula a informação. Então é uma mudança de consciência muito grande. Mas é nessa percepção que os comunicadores se comunicam com os animais, porque eles não têm nenhum limite de crença ou de aprendizado que diga para eles, que faça eles acreditarem que o animal é isso ou é aquilo. Na verdade, a gente não sabe o que é o animal, quer dizer, nós sabemos que tem um animal ali que nós estamos enxergando, mas nós não sabemos quem é aquele ser que está com a gente. E com essa consciência, você está muito aberto para surpresas e para ter uma certa inocência, para poder receber qualquer tipo de mensagem. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Então, eu resgato um animal na rua. Eu peguei um animal atropelado na rua e começo a cuidar nós estamos vestidos desse sentimento de que nós estamos fazendo algo pelo animal. Mas aí o animal vai melhorando e ele se mostra como um animal muito diferente, assim, muito diferenciado, muito especial. E a gente se surpreende. Fala, puxa, que animal especial, que animal maravilhoso. Mas se a sua consciência for um pouco além disso, e você se abrir para o que o animal pode te comunicar, você vai receber um monte de informações que você não está recebendo, porque você está vendo ainda assim um animal como um ser que na escala ele é tutoriado por você, digamos assim. Né? Então, nós somos os tutores dos animais, nós é que damos o tom para a evolução deles, não são eles que dão de jeito nenhum. Mas, tirando essa parte formal, se dentro de você tem esse sentimento, puxa, eu estou convivendo com esse animal, mas quem é ele? Aí a experiência é muito diferente, você pode receber uma qualidade de informação que vai muito além do comportamento condicionado do animal. Então, por exemplo, as pessoas me procuram quando um animal está muito grave, está para ser eutanasiado. A pessoa pergunta, eu estou tão triste, estou tão desesperado, o que eu faço? Ponho para dormir, não ponho para dormir, o que eu faço? Será que é certo? O animal está sofrendo tanto, será que é certo colocar ele para dormir? E sempre tem muita culpa envolvida, né? Então, eu sempre coloco assim, as questões factuais, o que fazer, elas vêm sempre depois. E eu sempre falo, pergunta para o animal, ele vai dizer para você se ele está pronto para o gato, começou a aprontar, e aí ela saía, o gato fez o xixi na cama dela, começou a arranhar, não sei o quê, e ela me chamou. E eu falei para ela, olha, se coloca no lugar do gato. E é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade em fazer também. A gente gosta muito do animal, mas a gente não tem esse treino de entrar dentro da percepção do animal e olhar para a vida ali no apartamento a partir daquele ponto de vista, né? Imagina como é que ele está se sentindo. Falei, você pensou, na primeira vez que você trouxe esse namorado, você pensou em avisar ele que você ia trazer uma pessoa nova para casa? Ela falou, não. Não, eu acho que eles sabem, ela falou. Então, é difícil para a gente, porque a gente sabe que os animais têm uma percepção diferente da nossa. Por exemplo, tem muita gente que fala para mim, o meu animal ele vê coisas na casa, ele para no canto da casa, fica encarando no canto da casa, ele está vendo que tem um espírito ali, que tem alguém ali. Então a gente sabe que o animal tem uma percepção diferente da nossa extra, que nós não temos, né? Alguns têm, mas a maioria não tem. Mas a gente não sabe que o animal precisa, que algumas coisas precisam ser ditas para eles, porque tem coisas que eles só ficam sabendo na hora que acontece, eles não adivinham tudo também, não é assim, né? Mesmo as pessoas que têm percepção extrasensorial, são raras as pessoas que têm percepção extrasensorial que sabem tudo. Elas vão recebendo informação, mas não tudo, né? Porque senão seria Deus. Os animais, eles sabem muita coisa, eles percebem muita coisa, mas, por exemplo, ali no caso do namorado, o gato só foi percebendo o que estava acontecendo quando a coisa foi acontecendo. Ele
não gostou, né? Ele mostrou que ele não gostou. Então ele já estava se comunicando com ela há muito tempo e ela não estava aberta para a comunicação, né? Então, a primeira coisa, os animais, eles comunicam muita coisa para a gente. E a gente, na ocupação nossa do dia a dia, muita coisa passa desapercebida. Por exemplo, eu tive um cachorro que eu resgatei, que veio morar comigo, e eu tinha trazido as caminhas, vieram dois ao mesmo tempo, né? Então eu trouxe as caminhas e pus ali na parte coberta de casa. E esse cachorro, ele era um cachorro de rua, né, da carrocinha, e ele toda noite, ele pegava o cobertorzinho, não a cama, mas o cobertorzinho dele, e levava lá para o gramado. Aí todo dia de manhã eu acordava e falava, olha, teu lugar não é lá, teu lugar é aqui, no coberto, protegido perto do outro, tal. Não é para você dormir lá no gramado. E ele continuou. Toda noite eu acordava, todo dia eu acordava, e ele todo feliz, né? Ele pegava, ele ia lá dormir, estava fazendo o que ele gostava de fazer, né? E aí, passou uma semana mais ou menos, eu falei, nossa, imagina se eu fosse ele e eu quisesse dormir ao ar livre, eu tivesse alguém tapado, querendo me convencer que é melhor para mim. E se é melhor para mim dormir? Para mim é melhor dormir ao ar livre, eu quero dormir ao ar livre. E esse humano quer me convencer que um lugar bom para dormir é onde ele acha que é bom dormir. É uma questão de percepção mesmo, né? Porque a gente, na nossa boa vontade de educar o animal, de ensinar coisas, às vezes a gente passa por cima daquilo que o animal está querendo expressar como individualidade dele, né? E que a gente julga às vezes que é mau comportamento, nem sempre é mau comportamento. Então, o animal já está se comunicando e por causa dos condicionamentos que nós também temos, nós não estamos abertos para receber a comunicação, às vezes nem a comunicação mais básica. Então, é uma questão de percepção. Aí, enfim, aí tem os vários exercícios, nos cursos eu ensino, no livro também tem um pouco, mas tem alguns exercícios muito simples, muito básicos, que nos permitem, digamos, alinhar aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente sente, com aquilo que nós vamos dizer para o animal, né? E que hoje em dia está se tornando cada vez um desafio maior, né? Porque a nossa atenção, nós somos muito bem treinados em dividir a atenção. Então, hoje em dia é mais desafiador um pouco, assim, nos últimos 10, 15 anos, né? Com a intensificação do uso dos aparelhos, nós estamos muito rapidamente, nós nos acostumamos a colocar a atenção, mudar a atenção de lugar rapidamente. O animal, ele capta a intenção. Na hora, eles estão muito ligados na gente, né? Então eles estão observando a gente o tempo todo e eles sentem a gente também, né? Então eles captam o que nós pensamos e o que nós queremos fazer. Eles não estão ligados, claro, por condicionamento eles podem obedecer comandos, mas eles não estão ligados na palavra, não estão ligados no discurso. Né? Os animais e as pessoas em geral, as pessoas não se deixam enganar por um belo discurso, nós somos animais, então nós sabemos as intenções do outro, né? Às vezes o outro quer enrolar, mas você tem alguma coisa dentro de você que fala, não é bem assim, isso aqui não está me convencendo. Como o animal vive com as 4 patas no chão, não usa sapato, alguns usam, né? Mas a maioria não usa, eles são muito conectados, os animais, né? Então eles estão mais ligados do que a gente, eles estão mais alinhados do que a gente, assim, do que a pessoa não treinada e estar alinhada. Então, uma vez que você alinha a sua intenção, você pode mandar uma mensagem para o animal, e aí, para receber o que o animal quer te transmitir, aí é um pouco mais desafiador, porque é um movimento de recuar, não é um movimento mental. Você não recebe uma comunicação de um animal com uma atividade mental, pensando, procurando captar. Aí é o oposto, você recebe o que o animal vai te transmitir recuando. Assim, recuando com todo o seu ser, assim, não criando expectativas, não pensando nada, mas abrindo um espaço dentro do seu sistema para receber uma informação que é, entre aspas, uma intuição. É assim que eles enviam. Então a gente capta. Você está indo lá para a cozinha, pegar um negócio na geladeira e entra alguma coisa na sua consciência. Isso é o mesmo movimento que nós temos de intuição. Quem aqui que tem intuição? Intuição, né? A gente sabe. Um dia você levanta, você sabe que tem uma coisa errada com você,
Você não foi no médico ainda, você fala, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Você sabe o dia que você não tem que sair de casa de manhã, você sabe o dia que você vai bater o carro. A gente sabe das coisas, né? A gente sabe tudo, na verdade, com antecedência, né? E a informação chega assim também nos animais, né? A diferença no treino é que quando você envia uma pergunta para o animal, ele não é a comunicação humana, que você pergunta, a pessoa responde. Pelo nosso treinamento assim, de comunicação, é até considerado falta de educação. Se você pergunta, a pessoa fica olhando para a tua cara, não responde nada. Você fala, pô, pessoa grossa, né? Perguntei, não vai nem responder. O animal não é assim. O animal, você lança a pergunta e espera. Pode ser que ele responde na hora, você sabe que se você recebeu a resposta. Pode ser que você pergunta à tarde, só vai chegar a resposta à noite. E outra coisa, pode ser que o animal não está interessado em falar com você. Acontece muito. Você pergunta uma coisa para o animal, ele não quer falar com você. Exatamente como serve as pessoas. A pessoa, você não tem aquela sensação que você fala de uma pessoa, mas ela não está muito interessada na sua conversa, não quer conversar com você. Questão de afinidade, né? Tem gente que está ali socialmente junto, mas não é que ela realmente se interessa por você. Os animais não têm isso, eles mostram claramente. Você pergunta, o animal, ele não está de papo, ele não quer saber, não vai te responder. Ou ele fala, olha, eu não quero conversar com você. Aí você desenvolve, você fala, olha, o que está acontecendo, a minha intenção é essa, com muito cuidado, assim você vai desenvolvendo uma comunicação com ele. Então é mais ou menos assim. O movimento de recuar para receber a resposta precisa de um certo treino por causa desse hábito que nós temos de falar e responder na hora. Então a gente não gosta muito de mandar uma pergunta e fugir uma resposta. E é mais desafiador ainda quando você vai na casa de uma pessoa fazer uma consulta, né? A pessoa te chama para conversar com o animal dela. Aí você vai falar com o animal dela e o animal não fala nada. Mas, claro que com o treino, com o tempo, né, com o desenvolvimento do trabalho, geralmente quando eu pergunto uma coisa para o animal, ele responde. Se ele não responde agora, ele responde daqui a pouquinho, mas bem claramente para mim o que ele quer, o que ele não quer, o que ele... Às vezes a pessoa chama para resolver alguma coisa, então o animal fala para mim alguma coisa que eu vou falar para o dono do animal, aí o dono do animal entende, o tutor do animal entende, e aí também passa ele mesmo a se comunicar com o animal, porque ele vê que o adequado mesmo não é chamar uma outra pessoa, é ele se aprender a se comunicar com o animal dele e mudar a percepção dele em relação ao animal. Né? Como todas as coisas que aparecem aqui no nosso planeta Terra, cada coisa que baixa, né, que faz o download aqui na Terra, que começa a pipocar aqui na Terra, algum objetivo tem. Né? Então a gente tem que prestar bem atenção para essas coisas que vão surgindo assim, ao longo dos tempos, porque tem um objetivo. Então, o trabalho da comunicação com os animais tem um objetivo imenso, né, que é justamente mudar a nossa percepção em relação aos animais para que nós possamos finalmente assumir o nosso papel em relação a eles que muitos poucos seres humanos estão realmente assumindo e praticando. Tem pessoas fazendo, mas em relação à humanidade toda, nós realmente estamos atrasados. A gente deve fazer julgamentos de valor, mas nós estamos bem atrasados. Né? Por várias razões. A gente continua usando animais para experimentação, embora nós já temos condição de nos desenvolver toda a nossa ciência sem os animais, já estamos muito avançados, não precisamos mais fazer experimentação, continuamos fazendo experimentação, que já foi útil num momento da nossa evolução e agora não precisa mais. E nós continuamos com várias coisas, né? Várias coisas. Zoológicos, e o uso de animais para diversão, para turismo, né, subir em cima do elefante para ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Enfim, nós estamos bem atrasados, porque os animais, nós estamos em convivência com ele na Terra para evoluir, e esse tipo de evolução não está acontecendo como se fosse um retrocesso. Então, o trabalho de comunicação, ele nos ajuda a dar um salto, porque a consciência realmente muda muito, né? E aí, uma das consequências disso é que, enquanto antes da consciência mudar, nós achamos assim que para as coisas mudarem precisa acontecer alguma coisa fora de nós começamos a perceber que para a situação do mundo mudar, basta a gente mudar, né, nos pequenos detalhes das nossas atitudes
que tudo muda muito rápido. Tem uma coisa que não tem a ver exatamente com a comunicação, mas que eu sempre acabo falando, é que nessa questão de veganismo, vegetarianismo, maus tratos com os animais, essa situação calamitosa em que os animais são criados e abatidos, as pessoas às vezes, elas têm compaixão pelos animais e elas se tornam veganas e querem mudar a condição de maus tratos com os animais, mas em geral, na América Latina, na América do Sul, nós não temos consciência do nosso poder transformador na hora de fazer as nossas compras, né? Então, eu sempre falo, para vender uma coisa, precisa ter alguém que compre. Né? A gente não pensa nisso, a gente não está preocupado com outras coisas, a gente não pensa no nosso poder como consumidores de influenciar a mudança de consciência do planeta, de ter melhores produtos, de ter melhores alimentos, de ter animais que sejam mais respeitados na sua criação, no seu transporte, no seu abate, se for o caso, né, de manter essas práticas. É engraçado, às vezes a gente vê filmes, a gente está informado, nós somos às vezes até militantes, mas a gente não junta isso na nossa consciência com esse poder que nós temos de consumidores. Né? E às vezes você vê pessoas que são super conscientes, mas que na hora das compras elas não são. As pessoas que são assim, altamente intelectuais e conscientes e sabem um monte de coisa e até praticam um monte de coisa. Mas, por exemplo, continuam comprando coisas sem ler o rótulo. Aí eu tenho uma verdadeira mania, assim, é muito raro eu ler um rótulo. E às vezes a pessoa fala, olha, encontrei tal produto, é tão legal, porque as pessoas já sabem que eu sou dessa área também, né, de alimentação saudável. Eu falo, mas você leu o rótulo? Ela fala, não, mas olha, ela leu a frente, né? Ela não leu o rótulo mesmo, né? Aí a gente vai ler o rótulo e, é do mal, é uma coisa do mal, uma coisa que não pode fazer bem para a saúde da pessoa, né? Então, nós não lemos o rótulo, nós compramos qualquer porcaria, é muito difícil para a gente mudar os nossos hábitos, né? E aí, mudança de hábito com mudança de consciência está um coladinho no outro, né? Então, aí você fica esperando, né, que as coisas mudem e nada vai mudar, enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. Então, bem, resumindo é isso, eu faço os cursos, aí eu ensino alguns exercícios onde as pessoas conseguem ver como é fácil fazer esse treinamento para aprender a se comunicar, né, assim, profissionalmente mesmo, para poder aprender, se comunicar com seus animais, mas também poder ajudar as pessoas. E depois as pessoas começam a treinar, se juntam com outras pessoas para treinar também as experiências e fazem coisas incríveis. Por exemplo, um dos capítulos do livro que mais impacta as pessoas é sobre a comunicação com pernilongos, né? Porque quando eu moro numa área, num condomínio rural, e quando eu me mudei para lá, tinha muito pernilongo enfim, eu acho que é considerado normal colocar o veneninho no negocinho na tomada, né? Hoje em dia nem cheiro tem, né? Não deixa de ser veneno, não tem cheiro. E eu sempre fui super alérgica a essas coisas químicas, então nessa época eu já estava começando a estudar comunicação com animais e eu tinha encontrado um livro que chama, um livro que só tem em inglês, não está traduzido em português, mas chama A Voz, é uma mulher que fez uma pesquisa super extensa, ela escreveu um livro que se chama A Voz do Infinito nos Pequenos. E ela fala sobre 6 grupos de insetos e seres pequenos, né? Barata, mosquito, escorpião, pernilongo e tal. E é muito legal, porque ela fez um estudo histórico mesmo, não só na cultura ocidental, mas no mundo inteiro. E aí eu estava estudando esse livro e ela ensinava como se comunicar com os pernilongos. Aí eu achei aquilo, foi a época que eu estava fazendo os meus primeiros cursos de comunicação com animais nos Estados Unidos, com a minha professora. E quando eu me mudei para onde eu moro, fora da minha casa tinha uma alpendre e tinha uma rede. Então, eu fiz o curso completo com ela. Então, eu aprendi, por exemplo, que dentro do grupo dos pernilongos, a maioria dos pernilongos não é sugadora de sangue. A maioria dos pernilongos, eles comem néctar. Eles chupam o néctarzinho das frutas, né? As fêmeas desse tipo de pernilongo se alimentam de sangue. E aí ela ensinava, ela falava assim, olha, você pode pôr um pires, vários pires pela casa, com pedacinhos de fruta e oferecer para eles. E aí eu fiz um experimento que era, no fim do dia,
ficar na rede, esperar eles avançarem, né? Eles avançam mesmo ao entardecer. E eu me dei conta de que eu nunca tinha tido a experiência, claro, ninguém quer ter essa experiência, né? De parar e ver com detalhe como que é a picada de um pernilongo, assim, com detalhe, né? A gente sente a picada do pernilongo, mas não detalhe. Aí eu fiz esse trabalho, deixei eles me picarem, senti exatamente como é que era, e eu comecei a conversar com os pernilongos. Eu falei, olha gente, o negócio é o seguinte, eu me mudei pra cá, moro aqui, me dou super mal com veneno, não posso usar veneno para pernilongo porque eu fico com enjoo, vômito, essas coisas. E isso era muito autêntico em mim. Eu falei para eles, olha, eu não tenho, e realmente eu sinto isso até hoje, assim, dentro de mim, eu não tenho o menor interesse em matar vocês. Eu não acho que isso leva a lugar nenhum ficar matando pernilongo, entendeu? Não assim por uma questão moral, que é feio, mas eu acho que se uma inteligência maior que a minha criou um pernilongo, alguma razão tem. E quem sou eu para questionar essa inteligência que é maior que a minha, que criou tudo isso? Então eu falei, olha, vamos fazer um acordo. Vocês podem chupar o meu sangue, não tinha esse negócio de dengue, faz muito tempo. Não tinha um negócio da dengue ainda. Vocês podem me picar e chupar meu sangue à vontade, eu não me preocupo, mas eu quero dormir. Então vocês façam isso sem me acordar. E aí está feito. Assim vocês vão ter comida à vontade, eu vou continuar pondo as frutinhas, entre eu e os bichos, pique à vontade. Mas, assim como eu tenho esse profundo desejo de respeitar a vida de vocês, não tenho interesse de matar, eu quero que vocês respeitem o meu sono. Eu não quero acordar com a coceirinha e com a picada de pernilongo. Pode ser? Para mim, era uma coisa muito séria, sabe? Eu não estava de brincadeira, não. Eu estava fazendo um experimento, mas um experimento. Uma coisa que era como... Sabe quando uma criança vai descobrir o castelo? Era uma coisa assim... Eu estava pisando num território totalmente desconhecido, sem ficar tentando adivinhar o que ia acontecer. E fiz isso foi longo, eu fiz um treinamento vários dias, assim, seguidos, porque eu falava com eles, não sabia o que eles estavam respondendo, né, naquele grupo, era a primeira vez que eu me comunicava com eles, depois eu comecei a receber alguma coisa, assim, de informação. Mas, gente, tanto é que eu escrevi o capítulo, né, o fato é que eu nunca mais acordei. Nunca mais acordei. Aí passaram-se vários anos, eu já tinha publicado o livro, as pessoas já me perguntavam como é que funcionava, já me falavam que elas estavam fazendo isso funcionar. Um dia, eu viajo bastante a trabalho, né? E um dia eu voltei para casa, fui dormir e acordei às 1h30 da manhã com uns pernilongos ferozes ali me atacando. E aí, o que eu fiz? Tinha muito pernilongo no quarto, uns grandes assim, gordos. E foi tão interessante, eu sempre conto isso nos cursos, nas palestras, porque é uma questão de consciência mesmo, né? Em vez de eu... Bom, veneno não tem em casa porque eu não posso usar. E matar, eu também tinha feito um acordo, e o acordo era sério, eu não tinha intenção de mudar meu acordo. Eu peguei meu cobertor e eu fui para a sala. Sem pensar que podia ter pernilongo na sala. Eu pensei, agora não dá para falar com eles, não sei quem são esses pernilongos, deve ter mudado alguma coisa aqui na casa. Agora não dá para falar com eles, porque eles estavam realmente ferozes. Mas amanhã cedo, que eles vão estar de barriguinha cheia, todo mundo encostado na parede, amanhã cedo eu converso com eles. E eu, que era incomodada, me mudei, fui para a sala, dormi super bem, deitei e dormi. No dia seguinte, eu fui lá e estavam realmente pernilongos na parede. E eu falei, olha gente, o negócio é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas aqui em casa tem um acordo. Que é, vocês comem e eu durmo. Porque eu achei que era um grupo novo, e as coisas mudam mesmo, né? E foi incrível. Nunca mais. Quer dizer, houve uma atualização, né? Porque deve ter atualizado alguma coisa. Mas quando eu vou, por exemplo, agora esse fim de semana tinha gente em casa. A menina tinha trauma. Ela falou, ai Sheila, você pode falar com os pernilongos para mim? Eu falei, olha, aqui em casa não pode matar pernilongo. Agora, eu não vou falar com os pernilongos para você. Você que tem que falar com os pernilongos. Porque se você tem um antagonismo com os pernilongos e você não gosta deles, ou você tem medo deles, ou você tem nojo deles, você bater, eles percebem. Agora a pessoa fala, pernilongo vai perceber alguma coisa? Pois percebe. E eles não me picam. Eles estão lá, estão aqui, ó, pertinho, mas eles não me picam. Porque eu respeito os pernilongos. Eu respeito, eu acho incrível. Eu acho incrível essa inteligência que criou tudo isso, que eu não chego muito, estou muito longe disso. Eu respeito.
respeito, quem sou eu para querer eliminar uma coisa que, né, como eu já falei, é uma inteligência incrível que criou isso, eu respeito. Eles sabem que eu respeito. Quer dizer, a inteligência que criou, que é uma inteligência que não tem limite, que sabe tudo, sabe que eu tenho isso. Então, eles respeitam. O que eu respeito, eles também respeitam. É só um exemplo de um caso muito extremo, porque quando a gente fala de comunicação para animais, ninguém pensa em